O que vamos falar na tarde de hoje, ou na noite de hoje, tem o título de Os Segredos de Deus e está baseado no livro Quem Tem Medo dos Espíritos, de Richard Simonetti. Mas, antes de nós entrarmos na palestra propriamente dita, nós gostaríamos de fazer menção a 3 circunstâncias que acontecem em nossos dias e que são de muita importância para nossas vidas. Vamos falar primeiramente do palavrão. O palavrão é o eco das cavernas, é o rosnar do troglodita que ainda existe no comportamento humano. Podemos dizer que conhecemos pessoas civilizadas que dizem palavrões. A civilidade dessas pessoas é ainda um tanto superficial. É fácil cultivar civilidade nos bons momentos, mas mostramos quem somos quando nos pisam nos calos ou quando martelamos os dedos. E aí, nós dizemos que nesses momentos o palavrão ameniza a dor ou exprime indignação. Há mesmo quem diga que nesses momentos o palavrão é mais eficiente do que uma oração. Só que a oração nos liga ao céu, enquanto o palavrão nos coloca à mercê dos espíritos inferiores. Existe, no caso de nossas palavras, o problema vibratório. As palavras revestem-se de um magnetismo compatível com o uso que fazemos delas. Há uma vibração sublime que nos emociona se escutamos o sermão da montanha, enquanto no palavrão emitimos e recebemos uma carga deletéria. Precisamos nos conscientizar que o palavrão é nocivo à nossa evolução espiritual. Agora vamos falar de vícios. O cigarro é um enroladinho de fumo que tem uma brasa de um lado e um bobo do outro. Os vícios, de um modo geral, é aquele apelo às supostas delícias da vida que levam ao abismo. São prazeres que levam o homem às doenças e ao sofrimento. Acrescenta-se que toda pessoa que se inicia no vício é um obsediado em potencial. Há viciados desencarnados que fazem dos encarnados um instrumento para a satisfação de seus vícios. Da mesma forma que os médiuns captam as impressões do desencarnado, o espírito desencarnado colhe as sensações do viciado. Como vencer o cigarro, as drogas, o álcool? Primeiramente, querer vencer o vício. Muita oração. Os passes magnéticos também são de grande valia e confiança em si mesmo, nas suas potencialidades como filho de Deus. Como está o Evangelho, ajuda-te, que o céu te ajudará. Agora vamos falar da mentira. A mentira é um dos piores flagelos presente em todas as culturas. Todo o mal que se produz na Terra está sempre vinculado à mentira. Mentem aqueles que traem, mente o político que faz promessas, o estelionatário que ilude os incautos, o corrupto que aceita propinas, o comerciante que explora o freguês, o publicitário que vende uma imagem falsa, realista poderia ir longe. E as pequenas mentiras que não prejudicam ninguém e facilitam a nossa vida. Diz que eu não estou. Eu ligo para você
Quem se habitua a pequenas mentiras não terá constrangimento com relação às maiores. E nós pensamos que a mentira está tão entranhada na vida social que será possível eliminá-la? Talvez ainda não, da vida social, mas das nossas vidas, sim. Depende de nos conscientizarmos. A mentira é condenada em todos os textos religiosos, desde as mais remotas culturas. Jesus recomendava: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Querendo dizer com isso que todas as nossas afirmativas devem ser verdadeiras. No 8º mandamento de Moisés está dito: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não é lícito mentir em nenhuma circunstância? Só quando usamos a mentira piedosa, que visa beneficiar alguém, sem nenhum interesse pessoal. Quando, por exemplo, mentimos a alguém muito frágil quanto ao seu estado de saúde, omitindo uma doença. No livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, há a situação do homem injustamente perseguido por um comissário de polícia que se refugia no convento. Ali vivia uma freira que tinha a fama de jamais mentir. O comissário sabia disso. Solicitou sua presença e lhe perguntou se seu perseguido estava ali. Ela respondeu negativamente, pela primeira vez em sua vida, para salvar um inocente. Lembramos do boneco Pinóquio, que tinha por castigo o crescimento de seu nariz toda vez que mentia. Acontece algo conosco espiritualmente quando mentimos? O nosso nariz espiritual não se altera, mas diante dos benfeitores espirituais, situamo-nos como muito imaturos e o nosso psiquismo se desajusta. Esse desajuste abre as brechas para que nos tornemos presas fáceis de espíritos inferiores que exploram o baixo padrão vibratório de quem não assume compromisso com a verdade. Agora, nós vamos começar aqui a nossa palestra propriamente dita, né? A questão número 81 do Livro dos Espíritos é a seguinte: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Bem, esta pergunta faz parte da segunda parte do Livro dos Espíritos, que estuda o mundo espírita ou dos espíritos. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primárias, isto é, de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. A terceira parte do Livro dos Espíritos nos apresenta as leis morais e a quarta parte nos apresenta as esperanças e consolações. É interessante que respondamos antes uma outra pergunta, a de número 80, que é a seguinte: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Resposta: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Quando vemos na resposta dos espíritos a palavra mistério, nós nos decepcionamos, porque na grande maioria dos casos, saímos de uma religião dogmática justamente por não termos respostas para as nossas indagações. Por quê? A religião dogmática descarta qualquer questionamento com a afirmação mistério.
Para ela, o mistério é um segredo de Deus, desvendável apenas quando o Criador se dispõe a revelá-lo ao homem. Temos, então, o dogma da Santíssima Trindade, tentando explicar como que Jesus, sendo Deus, como pretendem, referia-se a si mesmo como simples servo mensageiro do Criador. Assim sendo, o mistério cria fantasias que subestimam a nossa razão. Quando nós contestamos, por exemplo, a ressurreição de Jesus, levando em consideração a irreversível desagregação molecular imposta pela morte, informa-se mistério. A doutrina espírita nos mostra que o que aconteceu foi a aparição de Jesus em espírito. Outro mistério dentro das religiões dogmáticas são as diferenças existentes entre os homens. Uns ricos, outros pobres, uns bons, outros maus, uns sãos, outros doentes, uns gênios, outros idiotas, atletas e tetraplégicos. Ainda temos a doutrina das graças, segundo a qual Deus teria escolhido-os para a salvação, contrariando o mais elementar sentido de justiça. À medida que o homem vai desenvolvendo a sua inteligência, ele se recusa a aceitar certas colocações. Então, voltando à pergunta 81 e à resposta, quando os espíritos nos dizem que a criação do espírito é um mistério, nós ficamos pensativos. Como devemos, então, considerar esta colocação dos espíritos? Colocamos da seguinte maneira: uma criança de 3 anos não está proibida de resolver um problema de álgebra. O que a impede de fazer isso é que ela ainda não tem a acuidade mental para isso. Quando ela crescer, ela poderá fazê-lo, porque a sua mente já terá desenvolvido. Assim também o homem poderá desvendar os mistérios do universo à medida que ele for evoluindo. Materialmente falando, já descobrimos muitos mistérios. Por exemplo, a razão pela qual os corpos sólidos despencam no espaço, se não tiverem uma sustentação. Isso foi um mistério, até que Newton formulou a lei da gravitação universal, dizendo: a matéria atrai a matéria na razão direta de sua massa e inversa do quadrado de suas distâncias. Por isso, os astronautas flutuam quando afastados da força gravitacional da Terra. Os males da antiguidade, que se espalhavam rapidamente e que eram considerados castigos de Deus, deixaram de ser mistério com a invenção do microscópio, que nos deu o conhecimento dos micro-organismos disseminadores das epidemias. O mistério da geração espontânea, que dava cobertura à fantasia criacionista da Bíblia, a experiência comprobatória era a seguinte: colocava-se um pedaço de carne ao ar livre e pouco tempo depois ali surgiam vermes em grande quantidade. O engano foi desfeito quando observadores constataram que o fenômeno só ocorria com a presença de moscas que pousavam no tecido em decomposição. Os vermes eram as larvas do inseto. Sabemos hoje que os seres vivos invariavelmente procedem de outros seres vivos e que a multiplicidade das espécies vivas é fruto de um processo evolutivo que começou há milhões de anos com organismos unicelulares. Espiritualmente falando, com o espiritismo, também as casas mal assombradas deixaram de ser um mistério. Barulhos, móveis que se movimentavam, chuvas de pedras se precipitando sobre os telhados, objetos entrando em combustão,
tudo ficou explicado com os estudos dos fenômenos espíritas, mostrando que eram resultado de ação de espíritos a partir da presença de indivíduos portadores de uma sensibilidade especial, denominada mediunidade de efeitos físicos, fornecendo inconscientemente os recursos fluídicos necessários. Dito tudo isto, voltamos ao mistério da criação dos espíritos. Sabemos que o nosso corpo carnal, como a ciência demonstra, demandou milhões de anos de aperfeiçoamento, até atingir a complexidade para a manifestação da inteligência na Terra. A Terra surgiu há 6 bilhões de anos e os primatas surgiram há 35 milhões de anos e o Homo erectus há 1.600.000 anos. Se o nosso corpo carnal levou tanto tempo para o seu aperfeiçoamento, é para nós inconcebível que o espírito, muito mais complexo, fosse criado por Deus num estalar de dedos. Entendemos então o que em relação à criação do espírito. Nós podemos questionar, mas chegamos à conclusão que é para nós ainda um assunto indevassável em nosso atual estágio evolutivo. Conta-nos o autor que, certa feita, ele distraía-se com palavras cruzadas. O nível era muito elevado, com conceitos indefiníveis para ele, até que ele leu, escrita dos espíritos sem a intervenção da mão do médium. A palavra era pneumatografia. Um outro conceito, escrita em alto relevo para cegos, foi definido por um seu amigo especialista em braille, a anaglitrografia. Então, assim ocorre conosco, com o quebra-cabeças que é o universo. Na medida em que alargamos os nossos horizontes, na medida em que progredimos, vamos desvendando e definindo as leis, decifrando os mistérios. O que nos é dado a entender, então, sobre a criação do espírito? Onde há vida, existe um princípio espiritual que a sustenta. Este princípio se desenvolve através dos milênios até atingir a complexidade necessária para o aparecimento do espírito. Não sabemos quanto tempo é necessário para essa metamorfose, quando, como e onde ocorre, mas chegamos a entender quando a nossa evolução permitir. Chegaremos a entender quando a nossa evolução permitir. Assim, como uma criança de 3 anos, que não tem ainda a acuidade mental para resolver problemas de álgebra, nós também ainda não somos ou estamos suficientemente evoluídos para entender de forma integral a formação do espírito. Mas chegaremos lá. Que Deus nos abençoe.